José Mandechés no ar. Sou Renata Dantas e esse é o seu podcast sobre cultura haitiana. Bienvenue. Bom, hoje eu tô aqui novamente com ele, que é o nosso representante oficial do Haiti, que vai contar pra gente várias histórias engraçadas aqui, que ama contar histórias, aliás, né, Frank? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata. É um prazer enorme, é gratificante estar aqui com vocês de novo, falando sobre cultura e falando sobre histórias aí do Haiti, coisas vividas aqui no Brasil. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, a gente que agradece a tua participação. E, novamente, também ele, que é o nosso professor, linguista, que vai trazer todos os conceitos possíveis aqui para a gente, e também é autor do blog Aprenda Crioulo Haitiano. Bem-vindo, Bruno. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez estou aqui. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje com o Frank, nosso representante, como a Renata já disse. E é isso, vamos para mais um episódio. Vocês pediram, a gente voltou. E falando nisso, acho que nada mais justo do que a gente começar agradecendo, né, gente? Porque, foi muito legal a recepção de todos vocês que ouviram o podcast, que falaram bem, que mandaram elogios, que mandaram sugestões, né, Frank? É bem legal, bem legal. Muita gente mandaram, até eu passei por alguns colegas de trabalho também, eles elogiaram muito o profissionalismo e tudo mais. A gente fica muito feliz e vamos tentar, né, seguir, manter esse projeto nosso ali em frente. É isso aí, gente. E hoje, inclusive, o papo é sobre diferenças culturais, que, aliás, foi um dos temas que vocês também sugeriram, né? Mandaram algumas perguntas para a gente falar um pouco sobre essas diferenças, né? E daí, para a gente começar, o Frank encontrou um mapa, assim, para a gente falar um pouco de tamanho, né? Assim, do nosso país, por exemplo, do Brasil. E o que você viu nesse mapa aí, Frank? O Brasil é muito grande? O Brasil é enorme, o Brasil é um continente, né? É a primeira vez que eu entrei no Brasil, né? Eu entrei pelo Roraima, o estado do Roraima, Boa Vista, e na minha vinda para São Paulo, eu peguei um avião e eu fiquei, 5 horas dentro do avião. Então, isso foi enorme. E achei que eu tinha chegado no fim, mas para vir para o Joinville, onde eu estou, ainda foram 50 e poucos minutos de viagem. E o Joinville não é o fim do Brasil, tipo, tem o Rio Grande do Sul ainda. Então, eu falei, meu Deus, o que é aquilo? Então, o país ele é enorme. Se eu não me engano, eu acho que o Brasil, de um ponto a outra, quase chega a uns 4.000 e poucos quilômetros, uns 5.000, sei lá. Eu não tenho muito bem o dado, mas é um país enorme, é grande. É gigante, né? E é bem isso mesmo, é um continente, assim. São muitas culturas, né, dentro do mesmo país. Eu acho isso incrível, assim. E naquele mapa que você mostrou para gente, esses mapas que comparam o tamanho do Brasil com outros países, ele coloca o Haiti como sendo do tamanho de Alagoas só. Então, assim, o Haiti ele é muito menor, mas nem por isso também deixa de ter muitas culturas diferentes, né, Frank? Com certeza, o Haiti é muito menor em comparação ao Brasil em tamanho de território, até em população também, porque a grande São Paulo deve ter uns 11 milhões de pessoas morando lá e o Haiti só tem 11, então eu acho que realmente, claro que o país é muito rico em cultura também, mas em comparação ao Brasil e tudo mais, eu acho que
o Haiti ele fica bem minúsculo em sentido de tamanho e em sentido de pessoas, mas em cultura é lógico que dá muito do que falar sobre culturas haitianas. Com certeza. E para a gente entender um pouquinho melhor, né, esse conceito do que é cultura, a gente vai chamar nosso professor aqui, né, para trazer esse conceito para a gente. Que medo, hein? Que responsabilidade. Falar de cultura não é nem um pouco fácil. Pretendo que, pelo menos isso, eu consiga deixar claro para vocês, né? Até porque, já que a gente vai ouvir hoje o Frank falando das impressões, né, culturais dele sobre o Brasil, a gente precisa falar um pouco sobre isso, sobre o que é cultura, trazer e refletir sobre algumas questões sobre cultura, né? Então, se sentem aí, porque o Cosé Mandechés, né? Esse nosso caso de hoje, pede uma cadeira para que vocês, que a gente possa refletir juntos aqui sobre algumas questões. É importante dizer, né, que a gente não vai tratar aqui, esse episódio não é um episódio sobre qual é a definição de cultura, não somos aqui pessoas que estão propondo a resolver uma coisa que a antropologia já tentou resolver por muito tempo e chegou a diversas definições e pouco consenso, né? Mas, ainda assim, é importante que a gente, pelo menos, reflita um pouco e adote, nem que seja uma versão, né, de uma definição de cultura, para que a gente possa se basear nessa definição e pensar em cultura com alguma base, né? E até me preparando para falar aqui para vocês, eu me lembrei de um manual de linguística antropológica, e lá tem um comentário de um antropólogo e linguista, né, uma universidade lá nos Estados Unidos, Universidade da Califórnia em Los Angeles, o Alessandro Durante, e ele diz lá, antes de comentar vários conceitos de cultura, ele diz: sejam quais forem as falhas que apareceram nas primeiras definições de cultura, elas são pequenas se comparadas ao perigo de evitar definir esse conceito, que nos ajuda a entender as semelhanças e diferenças na maneira com que as pessoas ao redor do mundo constituem a si mesmos em grupos de diversos tipos. Então, mais perigoso do que definir errado ou incompletamente que é cultura seria não tentar definir. A gente precisa tentar, né? E a minha tentativa não é tão sofisticada assim. Eu fui no dicionário e vi que o dicionário apresentou uma definição que eu acho que é bastante razoável para a gente trabalhar, que é bastante até talvez compatível com o senso comum, mas que estava lá, que é uma definição da antropologia, né? Então, no dicionário Michaelis, por exemplo, se a gente for procurar pela definição de palavra cultura, debaixo lá da explicação antropológica do que seria cultura, tem a seguinte definição: conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Então, traduzindo ou repensando aqui, a gente tem um grupo social e dentro desse grupo social, as pessoas que formam parte desse grupo adquirem e transmitem, né, esse conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, compartilham essas visões, né, a respeito de diversas coisas do cotidiano. Eu acho que essa definição é bem próxima, talvez, do senso comum, eu imagino que sim, né? Pode ser que não seja mais completa, pode ter problemas, mas a gente vai adotar porque parece que vai servir pelo menos para o nosso... A gente não tá falando também para especialistas aqui, né? E está querendo entender melhor também juntos o que é cultura. E, bem, outra questão de falar sobre cultura que é bastante difícil é porque quando alguém, por exemplo, tenta indagar, né, algo como que é a cultura brasileira? Fico imaginando se alguém perguntasse para mim,
Ô Bruno, fala sobre a cultura brasileira. É muito difícil falar sobre a cultura brasileira, mesmo sendo brasileiro. Você concorda, Renata? Muito, muito difícil, porque são muitas culturas também, né? E como que a gente define isso, né? Exato. Então eu posso falar do meu ponto de vista, você pode falar do seu, as coisas podem coincidir ou divergir, né? Mas é interessante a gente pensar que quando eu tenho essa pergunta diante de mim, né? O que é a cultura brasileira? Eu simplesmente sou brasileiro, eu ajo como brasileiro, seja lá o que for agir como brasileiro, porque esses foram os conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento que eu adquiri, né, no ambiente ali que eu cresci. Então, o que é que eu faço, né? O que faz de mim como brasileiro, né? Como que eu vou responder essa pergunta se é só isso que eu conheço? Então, na verdade, para a gente, de fato, entender o que faz parte da cultura brasileira, o que compõe a cultura brasileira, a gente precisa de algo para ter um contraste, né? E para, de fato, ver que outras sociedades, outros povos, né, fazem algo que, para mim, parece diferente. Eu tenho a impressão de que é diferente, ou chocante, ou simplesmente diferente. Eu vou ter as minhas impressões, né? Mas esse contraste é necessário, porque quando eu tenho esse contraste, eu vejo, então eu faço assim, então isso deve ser da cultura brasileira. Ou então é uma cultura própria, minha, individual, pode ser também, né? Que não representa todos os brasileiros, mas que de algum modo eu não estou vendo em uma outra cultura, né? Então, sem dúvida, o Frank, daqui a pouco, colocando toda a responsabilidade para o Frank. Daqui a pouco ele vai Com falar certeza. Vamos jogar para ele. Ele tem a vivência necessária, né? Tanto lá no Haiti quanto aqui no Brasil, ou seja, ele viveu esses contrastes, ele vai poder falar disso, né? Do que chamou a atenção dele em relação ao que ele via no Haiti. Então, assim, o que é interessante é que quando a gente fala ou tenta aprender uma outra cultura, a gente acaba aprendendo sobre a nossa também. Porque você vê esse contraste, e não só você aprende que o outro faz daquela maneira, mas você aprende que você faz de tal maneira também, né? Então, uma coisa assim, é muito interessante pensar sobre cultura justamente por isso, né? E a gente vai conseguir, a gente tenta fazer generalizações, né, sobre cultura, sobre a cultura brasileira em relação à haitiana, sobre a haitiana em relação à brasileira, mas se os pontos de vista mudarem, né, a gente pode pegar, por exemplo, a cultura brasileira em relação à cultura japonesa, a cultura americana, e daí vai mudar, tudo isso vai mudar, né? Pode ser que uma cultura a gente veja que é mais próxima da brasileira ou muito mais diferente da brasileira do que, né, a haitiana é em relação à brasileira ou a brasileira em relação à haitiana. Bem, então, tudo isso depende dos pontos de vista que a gente está olhando para as coisas, que vai guiar essa nossa comparação, esse nosso contraste, né? E é muito importante que a gente tenha algumas coisas em mente quando a gente fala de cultura e quando a gente se dispõe a pensar sobre outras culturas, né? Por exemplo, em primeiro lugar, não tem uma cultura melhor que a outra, né? Até porque como que eu vou classificar algo que é melhor do que outra coisa, né? Qual que vai ser o meu padrão para essa classificação? Então, entra muitas coisas em jogo. Não tem como a gente ficar fazendo ou tentar fazer essa conclusão. Essa conclusão a gente não vai conseguir, não é produtiva pensar nisso, né? Todas as culturas têm o seu lugar, têm as suas particularidades, mas é bom lembrar também que a nossa tendência, quando a gente vê algo que é diferente, é para julgamento. E é Total. para A gente Exato. sempre acha uma forma de colocar algo como superior a outra coisa, né? E eu acho que é super essencial essa fala para a gente começar essa conversa, né? Sem É dúvida. falar que não é uma conversa sobre certo e errado, sobre qual cultura é melhor, né? Mas sim, simplesmente entender essas diferenças e ver o que é legal nisso tudo também, né?
Sem dúvida. A gente tem essa tendência, isso que é bom lembrar disso, porque a gente precisa frear isso também, porque não é o nosso objetivo aqui, e não deve ser nosso objetivo em nenhum lugar, colocar, né, uma cultura como superior à outra, ou melhor do que a outra em alguma questão, qualquer questão que seja, né? E novamente, outra coisa que a gente precisa ter em mente com respeito à questão que eu já até falei dessa generalização, né? Porque a gente falar de cultura é generalizar as coisas, né? A gente falou do tamanho do Brasil. Naquele mapa que o Frank colocou lá, a gente pode até disponibilizar depois do mapa, né? Mostra todos os países, quantos países caberiam no Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, assim, será que a gente pode falar, por exemplo, de cultura brasileira? Provavelmente tem algum conjunto de conhecimento, crenças e assim vai, como a gente viu lá na definição, que é compartilhada pelos brasileiros de maneira geral, mas com certeza vai haver diferença do brasileiro que é de uma região com a outra região, que vai compartilhar essas crenças e conhecimentos e práticas de maneira mais ou menos, né, assim, divergente, né, ou sei lá, convergente, o que seja. E também é importante, assim, lembrar, né, que a generalização, ainda assim, ela é possível, ela é desejável, ela ensina a gente coisas, mas quando a gente fala, a gente está representando, a gente dificilmente está representando todo mundo que faz parte de uma sociedade. Então, não é que isso se aplique a todo mundo, né? E se a gente tiver isso em mente, a gente não vai ter problema em generalizar, porque a gente sabe o que generalização é. Só uma coisa, uma generalização. Não é uma regra que se aplica a todo mundo, né? Sim. Esquecer disso é o problema. Tem uma música que eu lembrei que fala que cada pessoa é um universo, né? Então, é real, né? As pessoas são diferentes e a gente não quer generalizar, mas ao mesmo tempo a gente vai falar de uma forma um pouco geral em alguns momentos, só para compreensão mesmo. Exato. Tendo sempre em mente isso, né? Essa ressalva que é muito importante. E por último, para a gente daqui a pouco começar a ouvir o Frank, inclusive, né, para a responsabilidade, né, que a gente está colocando aí no Frank, está representando. Então, tudo que o Frank disser representa todos os haitianos. Todo mundo pensa assim? De maneira alguma, né? E daí a gente tem que pensar em outra coisa também, que é a nossa percepção das coisas, né? Ou a nossa percepção individual, ou uma percepção como um grupo, né? Uma percepção que é compartilhada. Por exemplo, a gente poderia falar de percepções a respeito de alguma coisa que são compartilhadas pelos brasileiros? Poderíamos, né? Mas a gente tem que lembrar que isso é uma percepção. Percepção, raramente, eu diria, condiz, de fato, com a realidade. Raramente, não sei se estou sendo muito extremo, mas em muitos casos não condiz. As pessoas, pode ser com uma coisa pequena ou pode ser com preconceito, né? Se a gente fosse pensar em preconceitos, é justamente isso, né? Uma opinião, uma percepção que você tem, mas que não é nada daquilo, né? Então, já fica o aviso, né? A gente vai falar de percepções sobre o Brasil na visão de um haitiano, né? Então, esse um indivíduo tem uma percepção que pode ser compartilhada com outras pessoas que também têm a mesma experiência de vida, compartilham da mesma cultura, né? Mas pode também não ser, pode não representar todo mundo. A dele representa, e ao mesmo tempo representa uma impressão. Não quer dizer que quando você coloca uma coisa que você achou talvez até chocante, né, que aquela coisa seja errada, é que simplesmente é diferente do que acontece na sua cultura, é diferente e você não esperava aquilo, né? Então, eu acho que essa conversa tem muito para nos ensinar, mas essas ressalvas e essa conversa sobre cultura
é muito importante para a gente sempre ter as coisas na perspectiva mais equilibrada possível, né? Legal, é isso aí. Então, agora vamos lá, né, Frank? Tá preparado? Tem que estar, né? Vamos tentar ver aí, porque a responsabilidade aí O Bruno te mas também jogou na responsa, hein? é, me jogou para as cobras aí, mas vamos ver aí. Tomara que essas cobras não tenham veneno, né? Você E Jamais. aceitou o convite, hein, Frank? Sabia não, já. não, mas é bem legal as colocações e sobre cultura, né? E a gente vai tentar ver, né? Até porque é uma coisa também que não é tão além de coisas racionais também, ou seja, são coisas que podem ser de um ponto de vista um pouquinho sensível, mas são coisas que podem chamar também a pensar ou a refletirmos sobre isso, até porque conhecendo outras culturas, a gente está se conhecendo também a sua cultura como tal também. Acho bem bacana, acho que o Bruno foi feliz aí também nessa colocação dele também. Foi mesmo. Então, para a gente começar, Frank, a primeira pergunta é: tem muita diferença entre a cultura haitiana e a cultura brasileira, de uma forma geral, na sua visão? Tem diferença, Renata, tem várias diferenças, tem coisas que os haitianos passaram ou tiveram que lidar com, talvez o brasileiro nunca tinha que lidar com isso. Então, claro que a cultura também ele vai tomando, porque você é o produto do seu meio, ou seja, de onde você cresceu. Então, como cresceram em ambiente diferente, então, claro que isso repercuta em algum momento dado na vida sobre a cultura que essa pessoa, porque quem produz a cultura é o ser humano que produz a cultura, ou seja, a cultura é o fruto da vivência do ser humano. Então, depende da sua vivência, como um grupo ou como indivíduo, ele vai gerar um produto que vai ser essa questão de cultura. Então, tem várias diferenças, sim. Não, e aí você falando disso, e eu lembrando um pouco do que o Bruno estava falando, quando eu estava pesquisando esse termo, eu vi que cultura vem da expressão latina colare, que significa cultivar. E eu achei tão bonito isso, né? Porque ele, quando fala assim de cultivo, aí vem na cabeça terra, alimento, mas a gente também cultiva coisas como valores, tradições, né? Formas de sentir, de pensar, e é justamente um pouco sobre isso essa conversa. E daí, quando eu estava nessa pré-pauta do episódio, tal, viajando em várias coisas, eu pensei numa música do Caetano, que eu gosto muito, que é Sampa, e nessa música ele fala justamente sobre um estranhamento de chegar numa nova cidade, né? Ele fala sobre um difícil começo. Então, pensando nesse choque cultural, eu queria saber de você, Frank, o que foi um choque quando você chegou no Brasil? Foi uma coisa bem estranha, né? Por exemplo, no Brasil, né, que eu cheguei, eu não sei se é em todas as regiões, mas eu fui chamado para um restaurante, tipo, nem me perguntaram se eu tinha dinheiro, se eu não tinha, é, e eu comi tudo que estava ali, tudo mais, e eu ouvi que a conta era dividida, tipo, que eu teria que pagar por aquilo que eu comi, sendo que para mim foi um convite. Então, porque, não vou dizer no geral quando o haitiano convida, mas isso aqui, o haitiano ele não convida se ele não pode arcar com as consequências desse convite. Então, eu achei bem diferente, e claro que eu não tinha como pagar aquilo. O amigo lá ele pagou, mas isso que
Ele falou, não, mas você ficou devendo essa. Então, tipo, achei mais diferente ainda que eu fiquei devendo de ele ter me convidado, sabe? Então, isso é, é errado? Não. É certo? Eu não sei. Mas que é assim que ele se acostumou. É assim que é feito. É assim, é cultura. E até isso passa a ser parte de mim até eu passo a gostar. Tipo, eu posso convidar muita gente, eu entendo que por trás disso é o momento que é importante, tudo mais, a pessoa vai curtir, ele vai pagar, ninguém tem que carregar os outros nas costas, mas também é legal, é bacana como é feito lá no Haiti, também é legal. Então, tipo, a pessoa evita passar por um constrangimento e tudo mais. Até porque também algumas vezes eu entro numa pizzaria com outros amigos para comprar e a pessoa fala, vai ser na conta de um ou já vai ser dividido? Então, eu acho que isso é um negócio bem cultural mesmo e é, é uma das coisas que eu acho bem diferente, mas é cultura, como a gente estava falando. Na minha percepção, é Sim. diferente, mas é. Não, e é maravilhoso você trazer isso, assim, porque é muito engraçado, porque aqui no Brasil a gente tem não sei se é bem um ditado, mas tem muita gente que fala quem convida paga. Só que na real, eu não sei Só se eu tô fica, mal de amigo, mas tipo, quem me convida não paga nada, só fica no ditado, né? só Não fica no sai do ditado. ditado. E pelo jeito no Haiti, tipo, a galera realmente leva a sério isso, né? Quem convida realmente paga, né, Frank? Leva bem a sério. Pelo menos eu vou falar pela minha região, né? Talvez vai que no norte seja diferente, vai que no sul do país também seja diferente, porque tem muitas coisas que tem que levar em consideração, né? Mas no Haiti, geralmente, pode ter essa certeza, quem te convida ou se a pessoa te convida também a ficar na casa dela, é porque ela se preparou, se programou para você ter tudo aquilo que é preciso dentro desse período ou dentro desse tempo. Que legal, Então, Frank, eu vi isso. é, é, é bem assim mesmo, mas isso aqui, não vou dizer que quem hospeda aqui no Brasil é diferente e tudo mais, mas é bem por aí, sabe? Tipo, a pessoa, ele te chama e você fica lá no Haiti, você tem o direito a muitas coisas e a pessoa, você é o convidado daquela pessoa mesmo, você é convidado, mas voltando também, para não fluir do tema ali, é errado como é feito aqui no Brasil? Jamais se diga. É errado no Haiti? Não, é propriamente dito, é cultura à parte. Aqui nós viemos a trazer diferenças culturais, mas não um debate sobre que cultura é melhor ou que cultura é ruim, sabe? Sim. Ô, Então, Frank, seguindo, ó, vou falar uma coisinha assim que eu acho, não sei também, é o que a gente está falando, nem todo mundo age igual. Mas aqui no Brasil, às vezes a gente tem uma coisa do tipo assim, vou passar uma semana na casa do fulano, então quando eu estiver lá, sei lá, eu vou fazer uma compra, sabe? Assim, vou comprar as coisas para a gente consumir durante a semana, ou então eu vou dar uma grana para essa pessoa, dona da casa, para ela meio que bancar as despesas daquele tempo que eu vou permanecer naquela casa. Então, no Haiti é diferente, no caso. Se a Na, pessoa me convidou, ou então, mesmo que eu tenha me oferecido para ir para sua casa, você vai cuidar de tudo, é isso? na minha região, Renata, se você foi lá e trouxer coisas e comida e tudo mais, até chegar a ser ofensivo. Caramba. ô Frank, não vai falar mal de quem hospeda aqui no Brasil, que você já ficou aqui em casa, hein? Não, 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 Porra, Frank. não, não.
Aí chamou para a responsa, né? Já. Entendeu? Caramba! Então chega a ser até ofensivo. Se eu quiser oferecer alguma coisa, é como se ele não fosse um bom anfitrião, talvez. É tipo se você falasse para ele, mas é só na cabeça do haitiano, né? Se você falasse para ele, ó, eu vou para sua casa, mas eu vou trazer as minhas próprias coisas. Ou seja, estamos falando de itens pessoais, mas ele vai dizer, mas você vai para uma casa, meu filho, você não vai para um deserto. Tipo, eu te chamei é porque eu sei o que você vem a fazer aqui. E, tipo, eu tenho as condições de te hospedar aqui. É por isso que eu te chamei. Então, é lógico que se você quer comer uma coisa diferente, você pode trazer essa sua coisa diferente, mas as 3 comidas do dia, ele entende que é responsabilidade dele. É bom, eu É acho que é bom para ótimo. quem está ficando hospedado, mas é ruim, não sei, mas só que é cultura, voltando a dizer, é diferente, mas é cultura. Não, e é muito legal, né? É uma coisa assim, é um sinal muito bonito de hospitalidade mesmo, né? De querer que a pessoa realmente se sinta bem e tal. Então, ó, contanto, né, que as culturas se entendam, né, que um entenda ao lado do outro, não tem problema, né? Mas é interessante mesmo saber, porque essas coisas podem ser, de fato, um choque, causar algum atrito, né? Porque uma parte está esperando uma coisa, tem uma expectativa, a outra tem outra expectativa, né? Mas é isso que é importante, a gente, de fato, entender que é, essas questões culturais né, entender um lado do outro e não tem erro, né? Ô, Frank, e isso aí do lance da conta do restaurante aconteceu logo que você chegou no Brasil, foi assim? Foi logo, foi de cara. Meu, Eu tinha, tipo, uma semana, Renato. Tipo, nem emprego eu tinha. Lembre-se que eu estava vindo da Venezuela, um país meio que quebrado para aquele então. Eu vendi tudo lá, Renata, vendi tudo, vendi geladeira, vendi tudo que eu tinha dentro daquela casa. Deu um dinheirão, tipo, eu vendi 6 anos da minha vida, as coisas que eu guardei durante 6 anos. Eu cheguei na fronteira, deu somente R$ 500. caramba. Tipo, era absurdo a troca de dinheiro lá e eu cheguei. Lógico que eu pensei, não, R$ 500 deveria de dar para me manter um ano no Brasil, porque não é possível. Então, quando eu cheguei, fui pagar o aluguel, era 250 e só ficou 250 e ainda deu sorte de achar um aluguel barato. Não, Então, não. aí o irmão, aí o amigo lá, ele chamou para ir lá comer e tudo mais, e deu nisso. Isso em que cidade que você estava do Brasil? Só para contextualizar. Boa Vista. Boa Vista. Meu, então quer dizer que se esse seu amigo tá ouvindo esse podcast, ele deu mancada, fala aí. Ele deu mancada, ele deu mancada. Ele sabe que ele deu mancada, porque depois eu falei para ele: ó, você deu mancada, eu sou haitiano, você deu mancada. Que bom que você já Vamos falou para ele pedir, antes do podcast, então. É, ó, bem vamos pedir antes. encarecidamente aqui para os nossos ouvintes que eles peçam, né, que essa pessoa perdoe a dívida do Frank. Não, e vamos fazer um apelo aqui também, amigos. Se vocês nos convidarem, paguem também, assim como os haitianos, tá? Vai ser maravilhoso Opa, aí vai ser bom mesmo. quando a gente puder Ah, sair, né? Aquelas. Isso é. Então, assim, Frank, você disse que chegou em Boa Vista, mas a gente sabe que você passou por várias cidades do Brasil, né? isso. O que foi legal, talvez até para você ver diferentes culturas dentro desse país, não é verdade? Deu para ver, Renata, deu para ver. Eu acho que também depende de como esse estado ele é acostumado a receber estrangeiro, sabe? A convivência com estrangeiro também dentro do estado, ele muda o conceito das pessoas verem o estrangeiro também. Tipo, quando eu cheguei em Boa Vista, a cidade não estava pronta para lidar com estrangeiro.
A cidade não vou dizer assim, mas eu acho que era bem diferente mesmo para eles. De repente, uma cidade pequena se vê na obrigação de dividir os poucos que eles têm com um monte de estrangeiro. Então, eram muitos haitianos que chegaram e venezuelanos também. Eu acho que colapsou um pouco a cidade e eles não souberam como lidar um pouco com isso por ser algo novo para eles. Isso há quantos anos atrás, Frank? Só para a gente... Eu estou falando de exatamente 7 anos atrás. É um tempinho, né? E aí, pensando nessa questão que você rodou por vários estados brasileiros, é um cara que já rodou demais nesse Brasilzão, você deve ter pegado muito transporte, né? Avião, ônibus, barco, de tudo. Rodei mais do que pneu velho. Então, já que a gente está nesse tema de transporte, tem muita diferença entre o transporte aqui no Brasil e no Haiti? Conta pra gente. Tem diferença, ou muita diferença. Por exemplo, em Boa Vista, eu acho vantajoso. Achei vantajoso o transporte aqui no Brasil do que no Haiti. O transporte no Brasil, em Roraima, se você pegar um ônibus e você fica de terminais em terminais, você consegue andar a cidade inteira, no caso de Boa Vista. Não sei como é em São Paulo, não sei como. Aqui em Joinville também, onde eu estou hoje, você pode andar a cidade inteira só indo de terminais em terminais. Então, tipo, uma passagem dá para você dar a volta à cidade e voltar para casa. Mas no Haiti, você desceu no terminal, você subiu outro, cara, você tem que pagar. Então... Ô, Frank, mas como que é o transporte no Haiti? Conta pra gente. Quais os principais meios de transporte que se usam no Haiti? Os principais meios de transporte tem o mototáxi, tem que chama o tal de caminhonete, tem uns ônibus enorme, meio que velho também, aqueles amarelo, bem antigão mesmo, que fazem a cidade também. E tem um outro meio também que é bike também. As pessoas se locomovam muito de bike também para muitos lugares. Mas os meios principais são esses aí que eu mencionei. Mas sem contar também que o haitiano, a circunstância faz ele andar muito a pé também. Tipo, 8, 9 quilômetros é pouca coisa para um haitiano andar. Bastante. E o tap-tap? Explica para a galera o que é o tap-tap. O tap-tap, ele é um meio de transporte, né? Como é que é? Talvez seja uma picape daqui do Brasil que coloca um negócio meio em cima e dá para transportar, tipo, 5, 6. O certo seria 10 pessoas, mas só que não transporta isso. Frank, eu já ia falar que você tá mentindo feio, porque cabe muita gente no tap-tap, hein? Dá para entrar uns 10 a 15 aí, vão parado, vão outros em cima do outro, briga com o chofer. Ele já tem 5 anos, mas ele não ocupou nenhum espaço, estava nas minhas pernas. Você vai pagar por esse saco de arroz que você... Mas por quê? Tipo, então o tap-tap é tipo uma caminhonete adaptada, assim, né? Isso. Cabe gente, viu? Meu amigo, vai entrando. Vai gente parado, vai gente guindado. É o famoso sessô, né? Vou pegar um sessô, tipo que ele é cabide, né? Que ele fica guindado aí. Não, é muito legal o tap-tap. Mas tem uma coisa também, queria perguntar se é comum. A galera pega muita carona no Haiti? Porque eu percebi que rola, né? Bastante carona, assim.
rola um pouco, mas só que não é um costume, tipo, não é uma coisa. É, é raro que tenha alguém que te oferece uma carona, alguma coisa assim. Estou falando também, né, Renata, lembrando que eu deixei o Haiti já vai uns 11 anos, então Faz o tempo. país ele deve ter mudado pra caramba durante 11 anos, né? Então é bem, como é que eu posso te dizer? Dá um pouco de medo também, né? É, mas de pegar caronas assim, mas também tem muita gente que é amigo seu, se ele vai para Del Mar e você vai com ele, ele te deixa lá, de boa, sabe? É Eu bem tô, bacana, assim, assim. até falando de carona de estrada mesmo, entre quem não se conhece, porque quando a gente estava viajando de um lugar para o outro, de Rente para o Cap, teve gente na estrada, assim, umas senhoras, umas marchands que vendem várias coisas e tal, e daí naquela caminhonete ali, várias vezes o motorista parava, assim, durante a estrada e dava carona para elas, sabe, ali atrás, né, do carro. Então rolava Dão sim bastante. também nesses casos, dão, rolam muito, né? Nesses casos ali bem específicos. Dá uma dor, né? Que a pessoa tá passando e vê uma senhora e tal e deixa ele lá, tipo, nesse aspecto ali é bem certo isso aí, viu, Renato? Não, achei bem legal. E uma coisa que é legal também é quando você tá no tap-tap, assim, mó galera tal, e a galera sempre se cumprimenta, assim, eu achei mó bonito, sabe? A gente tava sentado lá e, sei lá, chegavam uns alunos lá, todo mundo uniformizado. Aí os mais velhos, assim, os alunos, eles sempre se cumprimentam quando entram, assim, no transporte, eu achei bem legal. É bem legal, bem legal. E Sim, agora falando do mototáxi, né, que você estava contando, como é que funciona assim no Haiti? Quantas pessoas cabem numa moto? O certo seria o cara aqui, o motoqueiro e tipo uma pessoa atrás, né? Mas só que consegue lá no Haiti carregar dois ou três pessoas atrás de uma moto e ainda o cara vai com carga na frente Isso mesmo. e todo mundo sem capacete. Ai, então, assim, é normal. Andar sem capacete é normal, é de boa. É de boa. Eu brinquei com um amigo meu que mora aqui de casa. Eu falei, rapaz, eu tô na autoescola, o negócio de contramão. Não existe isso. Toda mão é mão. E todo mundo, Ai, essa é isso é boa. demais. Toda mão é mão. toda mão é mão. Se o cara tiver com pressa aí, ele pode furar a contramão e fazer qualquer coisa. Às vezes, parece engraçado, às vezes o policial de circulação, ele vê que tá colapsado mesmo, ele fala pro cara, ó, vai, se mete por aqui e tal. E é bem engraçado o negócio lá. Tem lei, mas também a turma quebra as leis aí do trânsito de qualquer jeito aí. Mas é importante a gente falar que, embora, sei lá, talvez numa grande cidade o pessoal use capacete, ande só duas pessoas, em várias regiões do Brasil é como no Haiti, assim, né? Muita gente também não usa capacete aqui e coloca mais do que duas pessoas numa moto, né, Bruno? Só para deixar mais claro ainda que lei não regula de modo algum uma cultura, né? Um conjunto de hábitos. Então, o que é esperado pela lei, muitas vezes, se culturalmente não é aceito, não se aplica, né? É, não, você não vê implementado, né? Agora, lembrando sempre, né? A gente não está falando aqui se é errado, se não é errado.
A gente está dizendo que é o que acontece, é a realidade, né? É Cultura essa, não se regula por lei. é essa colocação mesmo, Bruno. É isso aí. Então, você deve ter percebido bastante diferença aqui de transporte, né, Frank? E algumas similaridades também, né? Tem diferença, por exemplo, onde eu morei na Bahia, né? Tinha muita diferença no transporte. No Salvador era um transporte também que era meio diferente do que eu conheci em Piracicaba, onde eu morei no interior de São Paulo. Então, tinha diferença a gente andava mais de barco, porque eu tive essa felicidade de morar numa ilha lá, muito famosa e muito linda, por sinal, o Morro de São Paulo. Não É, acredito que você morou lá, Frank. morei, Gente, morei no privilegiado, hein? Morro de São Paulo, morei. Caramba, que show. Cousin, papa, cousin là, cousin. Meu, assim, tem uma coisa que não estava na pauta, mas queria saber como é que é a relação do haitiano com o horário, cumprir horário. Como é que é isso, assim? De uma forma geral, claro, né? Como a gente está falando aqui. De uma forma geral, Renata, olha só, é, o haitiano, ele não é tão de horário, não é? Até porque a nossa percepção de horário, a gente teve muitos problemas com respeito à questão de horário, uma vez certo amigo que veio de outro país, ele falou para outros amigos, né, a que horas eu posso passar na tua casa? E o haitiano falou, de tardinha, na après-midi. Tipo, o cara entendeu depois de meio-dia. E ele foi lá, tipo, 1h30. Só que o haitiano estava esperando ele lá para umas 6 horas da tarde. Então, mas eu acho que você se referiu à pontualidade, se o haitiano ele é Isso. pontual. Mas isso que é bem relativo. Tem alguns haitianos que são pontuais, mas eu acho que essa quantia ele é bem baixa, para ser sincero, sabe? Porque tudo vai em contra para que o haitiano ele chegue atrasado. Tudo que se transporte, que se ele não conseguir, não teve luz para ele passar a roupa, porque tem isso também, quando o haitiano ele vai sair, ele tenta dar aquela impressão e ele tenta se arrumar bem pelo resto da vida dele. Então, o haitiano raiz, né? Eu acho que eu não sou daqueles. Então, então é isso. Tudo gera para o haitiano geralmente chegar atrasados nos encontros. Mas acho que não posso dizer se é cultural, não sei. Como que Mas a foi para pontualidade é você? baixa. Como que foi para você, assim, quando você chegou no Brasil e viu essas coisas de questão de horário, não sei o quê, como é que foi? No Brasil, foi meio que rudo para mim viver em Piracicaba, no interior de São Paulo, pelo menos, porque na empresa que eu trabalhava, você tinha que bater o ponto. Então, tipo, você tinha que chegar ali no horário, não tinha como. O sistema te obrigava a chegar no horário. Ou por 2 minutos que você não estava no ponto de ônibus, perdeu. Então, muitos haitianos para acordar também era bem complicado. E jamais haitianos também tinham que ter esse padrão de vida também, de ter um compromisso de trabalhar. O haitiano, ele está num factoria ali, ele trabalha hoje, talvez amanhã ele não vai e tudo mais. Tipo,
No Brasil, acho que endireitou um pouco o foco do haitiano que está na empresa, que tem que bater ponto, no caso, né? Mas se é empreitada de diário, ele avacalha daí. Ô, Bruno, e o brasileiro é pontual ou não é? Pois, boa pergunta, né? Mas acho que essa resposta os nossos ouvintes já sabem, a maioria brasileiros, sei, né? Então pode ser que dentro do Brasil tem alguém mais pontual do que outros, né? Mas é muito interessante essa questão que você trouxe, porque novamente a antropologia já se deu conta disso, né? De como as sociedades organizam o tempo e essa questão, né? Eles fazem uma divisão, é um estudo muito antigo, inclusive, e bastante difundido, acho que até hoje, eu acredito, né? Sobre essa divisão de culturas monocrônicas e policrônicas. Então, existem culturas que, de fato, você combinou um horário, mas aquele não é o horário que você vai aparecer. Inclusive, pode ser uma ofensa você aparecer naquele horário. Então, isso tudo é muito, muito interessante de pensar, né? E, bem, a gente, às vezes, pode achar que os haitianos são mais policrônicos do que a gente, né? Mais tranquilos com relação ao horário, mas a gente também né? Vamos admitir. Eu De acredito modo super. geral, De modo geral, a gente é mesmo. Comparado aí, de novo, como você falou, né? Comparado a outras culturas mais pontuais, enfim, e tudo isso. Agora, mudando um pouquinho para o assunto família, Frank. Como é que é o conceito, assim, do haitiano? O seu conceito sobre família? Família é só quem está na mesma casa? Pai, mãe, irmãos. É isso? Não, não é bem isso. Família vai mais além do que pai, mãe, filho, envolve primos, envolve tios, tias, avós, envolve muita gente, sobrinhos, netos, todo é família. Tenho famílias minhas e primos de quinto grau que acho que eu devo alguma coisa para ele, ou eu também me vejo numa questão de fazer alguma coisa para eles, mas tipo coisas assim que acho que a realidade ali é bem diferente aqui no Brasil, né, com respeito a isso e também a respeito de filhos também. O haitiano ele acha que a família dele é abençoada se tiver filhos, então pense na história aí. Então, Deus me abençoou muito, eu tive 7 filhos, enche a boca para falar, então é por aí mesmo. Certo. É, aqui também, assim, é difícil, né, a gente definir e falar que, sei lá, que família é só quem está na mesma casa, não necessariamente, né? E também depende muito da região do Brasil. Mas, de uma forma geral, não sei se eu posso falar isso ou não, mas de uma forma geral, assim, a gente acaba achando que tem responsabilidade, às vezes financeira, de ajudar ou de cuidar de uma família imediata mesmo, pai, mãe, irmão, sei lá. O que também muda de família para família, porque não necessariamente uma família é o pai, a mãe e os irmãos, né? Às vezes você foi criado pela sua mãe apenas, ou pelo seu pai apenas, enfim, ou por um tio, uma tia. Mas como é que é isso, assim, na cultura haitiana? Sobre, como você disse que, às vezes, sei lá, o seu primo de quinto grau, mas como que você enxerga, então, essa questão? Para o haitiano, Então, ele tem que ajudar todo mundo na família, como é que funciona? o haitiano, ele acha que ele pode e deve ajudar os seus irmãos e pai e mãe, igual aqui no Brasil, mas também tem primos também que te contam uma situação feia que ele está vivendo,
você se sentir na obrigação de querer ajudar ele. Eu acho que outra coisa também da cultura haitiana também, eu morando aqui no Brasil, se um dia eu for para o Haiti, a minha cultura me exige a não ir lá no Haiti de mão vazia. Sendo que pelo menos, eu percebi dentro do Brasil, nesses 7 anos que eu tô, às vezes um filho ele vai morar lá para longe, em outros países, e ele volta e só dá abraço na mãe, não, eu fui ruim lá e tudo mais, e começa a vida, ninguém acha que ele deve nada para ninguém, e ninguém, não sei, podem até criticar, eu não sei, mas eu nunca percebi essa parte, sabe? Então, no Haiti, sim, as críticas são pesadas. Ele ficou 7 anos, ele não veio aqui nem com um caramelo, tipo, o que a nossa ausência significou na vida dele? Tipo, meu Deus, ele, tipo, acha normal, ele vem começar a vida dele assim, e isso foi afastando os haitianos a quererem voltar, ou passa a ideia de eles tem que trabalhar mais para poder voltar bem também, para ninguém falar mal sobre alguma coisa também. Isso também é uma parte também da cultura. É certo, é errado? Voltando a dizer também, é só diferenças culturais. Agora a gente ia falar um pouquinho sobre hábitos, assim, de uma forma geral, né, Frank? Por exemplo, aqui no Brasil, acho que você deve ter percebido que as pessoas fazem muitas demonstrações de afeto em público, né? Como é que você viu isso quando você veio para cá? Meu Deus! Como nós policiando no tempo, era bem complicado, porque no Haiti é bem diferente, né? As pessoas são mais reservadas. Lógico, o Haiti que eu deixei há 11 anos atrás, porque eu estou vendo algumas coisas que me mandam das minhas primas lá, que eu acho que está virando um pouco de uma cultura bem mais aberta. Então, era bem reservada essas questões de demonstrações de afeto, de afetos públicos e tudo mais, ou tipo outras coisas também. Quando você está falando com um superior também, às vezes depende de como ele dita a conversa também e tudo mais, como você pode responder, como você não deveria, ou o que pode ser feito na frente dos seus pais, o que não deve ser feito. São esses hábitos gerais, né? Mas essa questão de demonstração de afeto em público, eu acho que está começando a abrir mais lá no Haiti, né? Agora, você já ganhou muito presente, Frank, aqui no Brasil? Como é que foi? O que os brasileiros esperaram de você? Então, Renata, esse aí eu me vi numa saia justa, num beco sem saída, porque eu ganhei. Eu fui numa reunião social e eu ganhei 3 presentes. Isso que eu ganhei, eu peguei e botei na minha pasta que eu carregava. E, tipo, a pessoa que me deu o presente, eram 2 pessoas que me deram um presente, e eu vi todo mundo, os brasileiros que ganharam também, todo mundo até já estava com um presente, até já abriram um presente, já estavam vendo como que ficava o presente e tudo mais. Falei, meu Deus, não é possível. Isso aí me chocou. Falei, meu Deus, não é possível, porque um presente é algo sagrado, é algo que é um momento especial, é algo que você usa numa ocasião e não sei o que lá. O único gesto é agradecer a pessoa, muito obrigado. Mas não é sair por aí, porque se a pessoa
botou num papel de presente e tudo mais, teve-se e não te deu a luz aberta, esse é o raciocínio haitiano, né? Eu posso até dizer 90% da minha região, né? Se a pessoa, para que você abre na frente da pessoa se a pessoa te deu num papel de presente que ele guardou, tipo, entendeu? Então aí eu vejo os brasileiros abrem na hora, mas na Bahia eu vejo alguns brasileiros que não abrem na hora. Eu não sei se é por questão de culturas africanas, não sei o que é, mas eu vi alguns que não. E certos amigos também me falaram que nem todos os brasileiros abrem na hora. Mas, porém, dos que eu vi, 95% abriram na hora. Que muita gente quer ter assim, às vezes eu acho que o que passa na nossa cabeça é saber se a pessoa gostou do presente, é ver a reação dela quando ela vê o presente. Muitos brasileiros, quando dão um presente, esperam essa reação. Ou esperam saber se você, eu gostei e tal, e já agradece e tal. E algumas pessoas que já começam a usar o presente naquele momento é tipo para mostrar, meu, amei o presente, entendeu? Mas não necessariamente todo brasileiro abre o presente também quando recebe, nem nada. Entendi. Mas aí legal você falar isso, porque daí, gente, se vocês derem um presente para o Frank agora, vocês já sabem que ele não vai abrir o presente na hora, tá? Eu não sou daqueles que abrem na hora, é um momento meu com um presente, é um presente, é um momento meu com ele. Show. E tem uma coisa, assim, Frank, também que eu queria saber, já ouvi falar, que parece ser bem diferente no Haiti. Quando uma pessoa morre, como que é o enterro, né? Enfim, não só o enterro, mas como que é esse processo de luto, assim? É verdade que dura vários dias? Como é que funciona? Olha, Renata, dura vários dias sim. E eu posso dizer, eu encho a boca para dizer aí que é 100% haitiano. Eu acho que nessa parte ali eu posso dizer que não é só a minha percepção, eu acho que é a percepção do país inteiro. Essa parte ali. Voltando a dizer, é certo, é errado, não sei, mas é dessa parte aí, porque a pessoa, ele entende que é o fim da vida de um humano, não é de um animal. É tipo, é preciso dar esse momento. Até porque há uns tempos atrás, se uma pessoa era preso, ele tinha essa questão de ter um momento de liberdade para poder ir no enterro de algum família dele que morreu. Então, era uma coisa bem particular do país mesmo. Então, a pessoa, ele passa um tempo, né? Porque geralmente quem morre no Haiti tem parente fora, então fica, eu não sei como é que o nome disso aí, onde deixam as pessoas se gelando para conservar o corpo, não sei como é que se fala no Brasil, esqueci o nome, mas no Haiti que eu sei que é MOG, se você quiser cortar essa parte. Necrotério, né? Necrotério, o nome? Necrotério. É isso aí. Então, a pessoa pode ficar lá uns 10 dias. Aí, depois que enterraram a pessoa, tem um outro momento também, que se chama o momento de superação. Eu não acho que nem sequer deveria de ser superação, porque as pessoas passam mais de meses lembrando tudo que essa pessoa foi, tudo que ele representava e choravam. Mas aí, Tipo, assim, como é que funciona? Existem encontros, marca-se encontros entre a família durante aquele primeiro mês? E o que se faz nesses encontros? Como é que é? essa família, ele vai lá e muda na casa do parente que perdeu a pessoa.
ele larga a vida dele, para a vida dele, e vai lá dar conforto para. É um negócio. Eu até não vou dizer outras culturas que não tenham isso, viu, Renata? Não é errado, mas eu acho que no meu particular, eu acho um, um- uma grande ocasião de apoio, assim. A pessoa, ele para a vida dela por um mês, ou um mês e meio, ou 2 meses, às vezes até 3, depende da situação financeira da pessoa, até essa pessoa recupera. Eu sei disso porque quando a minha avó morreu, os meus primos de outras regiões vieram e ficaram 6 meses com a gente. Uau, 6 meses. 6 meses. Pararam a vida deles por 6 meses e vieram a ficar com a gente. Lógico que era um momento de superação, mas só que nem conseguimos superar no tempo que eles foram, porque todo dia se falava na pessoa e tudo mais. Então, tem essa parte também, né? Bem Em interessante. contrapartida, eu cheguei aqui no Brasil, como a gente está fazendo comparações, uma pessoa morreu era 9 horas da manhã, já 1 hora da tarde, essa pessoa era enterrado. Meu Deus, que absurdo! Tipo, para mim, né? Uhum, Mas só sim. que entendi que a cultura, mas eu vi um lado bonito disso também, porque a dor ele acaba, tem um processo de recuperação no Haiti, mas a dor realmente acaba, o haitiano cai na real quando a pessoa é enterrado. Então ele entendeu, não, já enterrou, a minha vida tem que seguir em frente. Então eu acho que o processo no Brasil ele é mais avançado. Ele é Quem mais tem razão? rápido, Quem não né? tem? Não sei. Então é isso aí. Sim. Bruno quer falar alguma coisa? Eu achei bem legal isso, hein? Não sabia dessa questão de tanto tempo assim, né? Pois é, coisas que a gente só aprende aqui no Cosê Mandechetes Podcast. Porque é para descontrair um pouco, né? Sim, o assunto tá Mas é pesado, verdade, aquelas. né? Porque de fato, né, a gente é interessante para nós entender tudo isso. E como a gente vai entender se não tiver o Frank para explicar? É, isso aí. E, bom, acho que a gente já está quase chegando aí no final, mas tem uma coisa, Frank, que muitas pessoas, enfim, que quem está em contato com a cultura haitiana já percebeu, que é o fato de que vocês são mais diretos, né? Não enrolam tanto para falar como eu tô colocando aqui, tô jogando o brasileiro tudo no mesmo bolo, como se todo mundo desse volta para falar, mas eu dou. Então, assim, como é que é isso, Frank? Essa questão de ser mais direto? Você enxerga assim? O que que você acha da gente que dá toda essa volta para falar? Renato, tem um exemplo que ilustra isso. É, tinha dois casais viajando, um casal haitiano e um casal brasileiro viajando, e o casal brasileiro era o dono do carro, e o casal haitiano estava atrás, e o casal haitiano queria curtir um pouco a brisa, porque a mulher dele é, amava a sensação do vento batendo na cara e tudo mais. Só que o casal que estava na frente queria, não sei se é pelo ar-condicionado, não sei, mas queriam que é, que eles fechassem os vidros, né? E o casal falou para eles assim: vocês não acham legal fechar os vidros? E o casal haitiano respondeu: eu não acho, não, eu tô curtindo. Só que ele queria que fechasse os vidros, né? Então, o haitiano, se você quer uma coisa, você vai ter que falar. A gente não entende coisas entre linhas. Até que depois ele falou, viu, mas
Eu acho que seria legal. Aí o casal falou, porque se você quer que a gente desce numa estrada, a gente não tem o que fazer. Se você quer, o amigo é o dono do carro. Se você quer que a gente deixe na estrada, a gente desce. Se você quer que a gente feche os vidros, a gente fecha. Você quer que a gente feche? Ele falou, eu gostaria que vocês fechassem. E o casal pegou e, e fechou. Então eu entendo isso que é cultura, né? Mas isso aqui, o haitiano ele acha que se você não quer falar uma verdade para ele, bem falada, lógico, né? Você não é amigo dele, você não chegou no grado de amigo dele, porque se ele está errado em alguma coisa, ele precisa ser corrigido, você tem que falar para ele o que ele precisa fazer. Outro exemplo que ilustra isso também, foi convidado vários haitianos numa festinha e eles chegaram lá. Claro que era festa estilo americano, já o haitiano achava estranho pra caramba, mas levaram coisas, tudo mais, se adaptaram à cultura e eles chegaram lá. E depois que terminou a festa, era a hora de lavar os pratos, né? Que sujaram e tudo mais. Então, aí o dono de casa achasse que os haitianos iam colaborar em lavar os pratos e tudo mais. Sim, isso é pedido. Eles foram convidados apenas numa festa. Então, todo mundo pegou e foram embora. Tipo, aí, aí depois foi falado, essa turma sem educação, que eles vieram e tudo mais. Mas aí Não eles falaram, ajuda. tipo, mas ninguém falou nada, né? Tipo, que era Ninguém- pra eu lavar algo. Olha, mas viu, Renata, se era falado, o haitiano ia bondosamente fazer. Sim, Tipo, não é defendendo o meu povo. O que é pedido para o haitiano fazer, em termos de colaboração, ele faz, Renata. Mas se não é pedido, eu não sei se é que somos lerdos, se é a nossa cultura, se não entendemos coisa, mas não entendemos. Entendeu? Não entendemos. sim, Então, não para é. ensinar, né? Para ensinar os haitianos, então, que estão no Brasil, por exemplo, quer que abra a janela do carro ou que feche, né? Você vai falar algo assim, tá frio, né? Ou tá calor, né? Ou se você quiser abrir a janela, se você quiser fechar a janela, fica à vontade. É assim que a gente fala, abre e fecha a janela. Você dá a entender, né? Você Que dá a entender e o cara, ele não, realmente, ele não entende. Mas se você fala, amigo, fecha o vidro, aí ele fecha. não, Mas se e você não fala, fecha o vidro, ele não fecha. sim, Aí se você fala entre linhas, aí ele não entende, ele não vai entender nunca, aí você fica nessa questão, né? Mas acho, voltando de forma geral, Renato, tipo, eu já me acho meio que uma mistura de cultura mesmo, tem coisas que eu vou pegando, como a gente tinha falado, que é o produto do meio que a gente tá, essa questão de dividir no restaurante que eu achava chocante, hoje é um dos meus favoritos, então, tipo, agora você eu, fica feliz de convidar alguém, eu, né, Frank? Você não vai eu, pagar, né? Você tá só se adaptando à cultura brasileira, né? acho que eu estou me adaptando a umas partes que eu acho interessante. Ai, Mas é bem isso mesmo, né? Bem, acho que para entrar com uma última parte da contribuição antropológica de hoje, né? Inclusive isso aí pode ser para nós, se os ouvintes quiserem, em algum momento a gente pode falar ainda mais sobre isso, né? Mas existem aí existe uma divisão, né, de culturas que seriam culturas de alto e baixo contexto, que de maneira bastante simples, culturas de alto contexto
são culturas em que levam mais o contexto em conta para pegar a mensagem, né? Em contraparte ali, a cultura de baixo contexto, ela exige que você, de fato, você quer isso, então você me diga que você quer isso, né? Que eu não vou adivinhar. Falando de maneira bastante simples, né? E lógico, sempre você compara uma cultura em relação à outra, né? E tanto a haitiana quanto a brasileira são culturas de alto contexto, né? A gente interpreta coisas a partir dos contextos, muito mais, por exemplo, do que muitos países europeus, né? Ou os Estados Unidos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, em comparação com a cultura brasileira, parece que a haitiana é de baixo contexto. Então, você quer que abra o vidro, tem que pedir para abrir o vidro, né? E para eu contribuir com uma história desse daí, uma amiga, inclusive uma amiga nossa, né? Não só minha, mas nossa aqui, fez um bolo, levou para uma família haitiana, né? Trouxe esse bolo para vocês. O que ela esperava? A gente sabe que ela esperava que eles convidassem para que ela entrasse, para que eles compartilhassem do bolo, comessem juntos, né? A família haitiana simplesmente agradeceu e falou, né? Volta aqui daqui a algum tempo que eu te devolvo a forma. Então, se você quer comer o bolo junto, fala que você quer comer o bolo junto. Se quer que a pessoa abra o presente, não custa dizer, né? Não, e eu acho maravilhoso, assim, isso, né? De você ser direto, de você falar o que você quer, porque a gente poupa muitos desentendimentos e falhas na comunicação, né? Eu acho, engraçado isso, porque eu tenho amigas próximas, assim, que depois desse tempo todo que eu tô convivendo com a cultura haitiana, que elas me falam, você é muito mais direta do que antes. Então, eu sinto que realmente, assim, é isso, né? A gente é sempre influenciado. Então, eu acho libertador poder ser mais direto, assim. Então, é uma coisa na cultura haitiana que eu acho incrível. Como é que eu posso dizer? Ele ajuda as pessoas a se entenderem e ajuda também a pessoa a se posicionar também, a saber o que o outro gosta, o que ele não gosta, que a pessoa ele não tem que estar adivinhando o que você gosta, porque é o lindo da comunicação, porque se comunica que faz parte de cultura é um ato de amor, poder se expressar aquilo e tudo mais. Então, eu acho que nesse contexto ali, nesse lado, é muito bom, né? É libertador que a pessoa ele pode se expressar, porque você poderia estar pisando na bola há muitos anos e você nunca soube que você pisou na bola, sabe? Uma das coisas também que no Haiti, que para fechar o meu aporte, né? Você não precisa de um convite formal para vir na minha casa. Cara, isso eu amo, sabe? Eu acho incrível. Você não precisa de um convite formal para vir na minha. Se você precisa de um convite formal para vir na minha casa, é porque você não é meu amigo. Cara, show! Meu, muito legal isso, Frank. Eu tava falando disso ontem com os amigos, você acredita? Que pro haitiano, assim, se ele aparece na sua casa do nada e você também pode fazer isso, é porque o nível de amizade, existe um nível de amizade ali, né? Porque vocês realmente são amigos. Exatamente. Então, tipo, se eu preciso te ligar, ô Bruno, eu tô indo aí e tudo mais, é porque eu tô ainda conhecendo o Bruno. Entendeu? O Bruno poderia dizer para mim assim, ó, Frank, a partir da 1 até as 10 horas eu estou estudando e tudo mais, eu não posso receber visita. Eu não vou me ofender. Eu entendo que o Bruno ele passou para mim a real. Então, eu na casa do Bruno posso ir das 8 até meio-dia.
Então, é isso aí. E meio-dia você pode aparecer na casa de um haitiano, porque onde comer 3, o haitiano diz comer 4, comer 5. Sim. Então, não é um negócio formal, assim, ó, que geralmente alguns brasileiros falam, vamos marcar para você ir lá na casa um dia desse. Esse um dia nunca chega. Tipo, então, isso Esse é é. outro que fica só na promessa. Sim. Outro é quase um provérbio também brasileiro. E se vamos marcar, Frank, esquece, realmente. Não, e é muito legal você trazer isso, porque essa coisa de marcar também é diferente em cada região do Brasil. Assim, é, eu fui criada numa casa onde não precisa marcar nada, onde as pessoas simplesmente apareciam. E hoje, no sul do país, eu vejo que é completamente diferente e que é importante marcar. Então, é isso que você falou, assim, mas você acredita que, de uma forma geral, no Haiti não tem muito esse negócio de ficar marcando, né? Eu acho no Haiti. São duas coisas aí que eu vou pôr a mão no fogo ali pro haitiano, 100%, aquele do enterro e esse aí. Se você é amigo do haitiano, você pode chegar na casa dele e é o mesmo amor. Não tem esse negócio que você enche a paciência de tanto aparecer. É gratificante o haitiano te receber. É gratificante. Isso aí. Muito legal. Meu, olha, esse papo ele pode ir muito longe, assim, porque tem muita coisa ainda para falar, né, Frank e Bruno? Muitas diferenças culturais Demais. e é por isso que eu acho que a gente precisa mesmo de um episódio para cada uma dessas coisas, tipo, um episódio de, sei lá, gastronomia, para falar de diferenças, né, de daqui do Haiti. Meu, são muitos episódios assim para falar de tudo isso, né, gente? É verdade. Acho que é isso mesmo. As colocações foram bem feitas. Voltando sempre a lembrar, né, que esse podcast vai ser comentado e tudo mais. O nosso objetivo ali não foi de atacar nenhuma cultura, nem também pedindo para as pessoas mudarem coisas que lhe apreciado, coisas que você nasceu com isso, não é? Mas a ideia é de agir com consciência sobre o que o seu cultura tem nas outras culturas e o que a cultura dos outros poderiam ter, e assim chegar em um consenso de ver o que deveria de ser abordado, o que não deveria de ser abordado sobre essas questões aí cultural, sabe? Não é mudar ninguém, nem falar que, gente, quando convida o Frank, tem que pagar a conta dele, até que o Frank já gosta essa parte, eu gosto. Então, esse, Ai, essa é a parte aí. não, gente, muito legal. Eu amei o Pois é. bate-papo hoje. E na nossa cultura aqui do Cosema de Chaz, a gente só faz se o povo gostar, né? Então, se vocês estão ouvindo aí, onde quer que estejam ouvindo, deixem em algum lugar o seu gostei, para que a gente saiba que vocês querem ouvir mais conversas, né? E é isso aí, temos aí muitos assuntos pela frente para discutir e conhecer sobre o Haiti. Renata, agora é a sua vez. Toda a minha enrolação aí, brasileiradamente falando, é para concluir. Aí você faz a sua. Ô, Frank, acho que você já pegou um pouco o jeito brasileiro de ficar enrolando para falar, viu? Você está enrolando demais para terminar. Não, e é engraçado eu falando que estou me achando direta, mas na realidade, gente, eu continuo dando várias voltas para falar, tá? Eu tô, tipo assim, tentando pegar um pouquinho assim do para evitar as falhas. Mas, gente, estamos chegando então no final aqui da conversa sobre diferenças culturais. Como o Bruno falou, continuem mandando sugestões, o que vocês gostaram, o que vocês querem ouvir.
E é isso, meninos. Muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Agora, vamos fazer um momentinho jabá aqui. Bruno, onde que o pessoal pode te encontrar? Encontram lá no blog, né? aprendacrioulohaitiano.com. Lá também, quando sair novos episódios, vai estar lá também o link. E lá é um dos meios que vocês podem dizer para a gente, se comunicar, né? Dizer que gostaram e que querem mais. Espero que seja essa a demanda de vocês. E aí, Frank, cadê teu blog de poesia? Então, eu não fiz ainda, essa é a parte meio que amarga ali, mas a gente a gente está planejando aí, gente, são altos projetos, mas eles podem me procurar aí no Big Frank, no Instagram, também pode ser no nosso e-mail, que a gente tem um e-mail aí do podcast, né, Renata? Qual que é o e-mail? E a gente poderia encontrar nesse e-mail ali também. Então, gente, deixa eu achar aqui, mas eu acredito que é cosemandechespodcast@gmail.com. É isso aí. Isso mesmo. E eu escrevo no meu blog também, no Medium. Vou deixar o link aqui também para quem quiser ler um pouco sobre relatos de viagem, da minha ida para o Haiti e outros rolês aí que eu tenho escrito por lá. Gente, muito obrigada, então, e até mais, né? Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Moi songe longtemps l'aime bien vacances soit moi. Son plaisir pour moi descendre gay gantia. Pour n'al manger mango, al baigner dans l'eau. Moi songe ça comme si c'était jeudi ya. On nous manque tous ses amis sous cachea. Et n'a fait jet la go. Je football la boyo, mais qu'on y a. Bagaille yo changé. Moi pas ouais Simon, j'ai m'obligé. Au slay au pas sauter quand monter car. Côté mon yo, moi pas ouais mon yo. Côté mon qui connaît football avec, pas ouais si mon qui fait grandir avec. Côté mon yo, moi pas ouais mon yo. Côté mon qui t'est important dans kem, pas ouais si mon qui t'est grandir avec. Quand ça compte belle chaque soir, l'enchita dans la cour, tout si mon n'en tes grands-pas. Cap raconter une belle histoire, je sais qu'on belle. Viens nous descendre dans le jardin, al manger cachement sous pied, ouais, cocoyer au lait. Nous fait la vie one bébé, mais qu'on y a, bagaille yo changé. C'est mon yo qui tout manger, caché, bagaille qui se t'allé canger. Nous mêlés, côté mon yo, moi pas ouais mon yo. Football avec, pas ouais mon qui qu'on a l'école avec. Côté mon yo, moi pas ouais mon yo. Côté mon qui t'est important dans le game, pas ouais si mon qui t'est grandi avec. Cherche yo, qu'est-ce qui est stylé. Cherche pas ouais yo, qu'est-ce qui déporté. Cherche yo, qu'est-ce qui calme manger. Ça qui toujours là, qui gagne l'espoir, ça va changer, y'a délivré.